Hoje no AB e Você, quero mostrar para vocês mais um caso clínico onde nós usamos laminados cerâmicos, porcelanas para resolver alterações do sorriso que deixavam o paciente desconfortável. Se você tem caso assim, como essa paciente, que tinha dentes naturais, bonitos, porém não harmônicos, e ela não estava satisfeita, a gente precisa estudar o caso para poder propor algumas alterações, melhorar a harmonia e chegar no resultado que ela sonha. A gente pode ver aqui que, traçando uma curva do sorriso, a gente tem algumas dificuldades aqui, dentes um pouco curtos, dentes com a incisal, que é a ponta do dente, desalinhados, e a gente pode melhorar muito essa situação. Pensando em inclinação dentária, isso é um ponto muito importante para a estética do sorriso. Quando os dentes têm a inclinação correta, o longo eixo do dente está apontando para a distal, para o lado de trás, a impressão visual que nós temos do dente é muito mais agradável. Quando o dente tem o seu longo eixo apontando para o lado errado, o dente não traz uma boa imagem para o espectador, para quem olha essa paciente de frente. Os caninos também são importantes, então a gente fez um traçado aqui bem breve, bem simples, para ver que temos algumas alterações de inclinação que tornam esse sorriso pouco harmônico. A gente não tem uma visão agradável, uma imagem agradável, que nos mostra que a gente pode fazer algumas alterações aqui para melhorar essa situação. Aqui seria uma simulação das linhas corretas do que nós vamos desenhar para um novo sorriso. Numa visão extraoral, a paciente traz essa situação. Então, se você olha do lado direito, do lado esquerdo, você vê que não temos uma curva correta acompanhando a curva do lábio. Nos falta comprimento nos incisivos centrais principalmente, e eles têm uma posição equivocada. Além disso, a paciente tinha um pouquinho de espaço entre os dentes, entre os dois incisivos, que a gente gostaria de corrigir, colocando uma situação mais agradável que ela acha melhor. E é possível sim corrigir isso num caso desse. E outro ponto que incomodava essa paciente era a cor. Ela queria dentes mais claros, apesar de fazer clareamento muitas vezes, ela não conseguia chegar na cor que ela sonhava. Então a gente partiu para um projeto virtual, um desenho do sorriso, corrigindo os detalhes, corrigindo as inclinações, o comprimento, levando a curva do sorriso, a curva dos dentes a estar harmônica com a curva do lábio inferior. Isso aqui nos traz uma imagem muito mais agradável. São detalhes para se corrigir e nós partimos para fazer a execução de laminados cerâmicos. No caso aqui, a gente trabalhou com 10 lentes de pré-molar até pré-molar. Mas claro que os pacientes têm muita dúvida o quanto se desgasta do dente. Qual é o espaço que eu preciso abrir para entrar com a inserção de uma lâmina? Nessa foto aqui eu posso mostrar bem para vocês, para elucidar essa questão, mostrando as guias que nós usamos. Isso aqui são guias de silicone que nos mostram o espaço que eu preciso para ter o acréscimo da lente, para a gente não ter dentes muito grandes, para a gente não ter dentes desproporcionais e a gente ter uma espessura de porcelana muito mais adequada para esse caso e muito mais singular. Então são guias que nós usamos durante o desgaste dos dentes do paciente para evitar um desgaste excessivo. Então a gente tem o hábito de falar que a gente faz o mínimo desgaste que seja necessário para a inserção da lente. Não vai ter uma perda grande de material do seu dente. Nesse caso a gente vai muito mais acrescentar nas regiões onde faltava comprimento do que tirar do seu dente natural. Embora o desgaste é obrigatório sim, para que a gente não tenha um sobrecontorno, que é um excesso de material que incomoda a tua gengiva, que faz a gengiva ficar inflamada. Então a gente faz aqui o correto desgaste para poder acrescentar o material. Depois disso, o nosso técnico em prótese vai produzir as lâminas. Isso é feito no laboratório de prótese, de alta qualidade. A gente gosta muito de trabalhar com porcelana feldspática, que é a porcelana que tem melhor aspecto visual, se assemelha muito mais ao dente natural. Então eu uso isso em 100% dos meus casos de estética. E aqui está o caso como o protético me entregou para fazer a instalação em boca. Nessa outra montagem aqui vocês podem ver o resultado final. Aqui embaixo nós temos as lâminas depois de instaladas. Vocês podem ver que além de ter a correção da curva do sorriso, de termos uma harmonia e uma anatomia dental mais coerente, sem falhas, sem detalhes que não estão corretos, a gente tem também a parte gengival nos mostrando uma saúde excepcional. Isso nos prova que a adaptação das lâminas, o bordo onde você fez a colagem da porcelana, está correto, está perfeito e nos propicia uma gengiva saudável. Isso nos mostra que nós podemos esperar ter uma longevidade muito grande nesse caso. Essas lâminas vão ficar em boca por muitos anos e o paciente pode estar muito tranquilo em relação a isso.
E quando a gente olha o aspecto visual extra-oral, aqui você consegue ver um sorriso muito mais agradável, que está de acordo com a curva do lábio, que se integra perfeitamente no rosto do paciente. O dentista trabalha para trazer um paciente com um rosto feliz, com uma alegria expressa no seu sorriso, não simplesmente pensando no dente que está intraoral, que está lá dentro da boca. A gente tem que pensar nisso aqui, que o paciente tem toda a sua expressão e a própria anatomia, a distribuição dos dentes tem que se integrar nesse conjunto inteiro. Então, um rosto integrado com um novo sorriso é algo que a gente vê facilmente que está correto, que não está grande demais, que não está branco demais, a gente escolhe a cor. O paciente queria sim dentes mais claros, dentes mais brancos, mas a gente trabalha com uma coerência e a gente chega em algo natural, branco, claro, agradável, mas sempre natural. Então essa é a nossa filosofia de trabalho. É assim que aqui na Biodontologia a gente devolve a harmonia do sorriso, a gente faz todo o estudo prévio, a gente executa as técnicas corretas e a gente espera sempre chegar no final com o paciente sorrindo à toa.